E se você me pedisse um livro emprestado, a resposta seria não. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Oliveira e hoje eu tô aqui pra responder a tag Problemas de um Leitor. Bom, gente, o vídeo de hoje é uma tag, eu vi ela no canal da Pan e consiste em 11 perguntas onde eu vou responder pra vocês quais são os problemas de um leitor. Eu vou deixar aqui no box de descrição todas as informações, os créditos, as perguntas pra quem quiser fazer. Enfim, vamos lá. Pergunta de número 1. Você tem 20 mil livros pra ler. Como você decide o que vai ler? Eu decido o que eu vou ler olhando pra estante. Eu não tenho, assim, uma época do ano em que eu decida combinar os livros que eu tô lendo com aquela época do ano. Eu tento olhar pro livro e quando bater aquele sentimento de me leia, é aquele livro que eu escolho. Então eu não tenho muito assim de época do ano, de como eu tô, enfim, eu não levo muito em consideração isso. É tipo, bati o olho naquele livro, deu vontade de ler, é ele que eu vou pegar. Pergunta de número 2. Você está no meio de um livro, mas não está gostando, você para ou continua? Teve uma época da minha vida em que eu insistia muito no livro. Eu ia a fundo, mesmo que eu não estivesse gostando, eu dava aquela chance porque eu sempre tinha aquele negócio de que vai melhorar. Às vezes eu acertava e melhorava muito, ou às vezes eu errava e não melhorava nada e eu me arrependia só. Então hoje eu paro o livro, deixo o livro parado ali por uma semana mais ou menos, e depois eu volto, e se eu ver que tá no mesmo ritmo de antes, que eu não tô preparado, entre aspas, pra ler o livro, eu largo de vez. E aí... Pergunta de número 3. O fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar a sua meta de leitura. O que você pretende fazer e como? Isso aconteceu comigo no ano passado, quando eu cheguei em dezembro e eu vi que eu tinha uma meta de 60 livros para ler naquele ano e eu tinha lido apenas 30. Aí eu pensei, não vai adiantar eu correr contra o tempo, porque não vai dar para ler todos os outros 30 livros. Então eu fui assim, vendo naquela lista quais livros que eu queria muito ler e eu li mais 4, eu acho, e eram os que eu queria mais ler. Então eu puxei eles e acabei encerrando o ano com 34 livros lidos. Pergunta de número 4. As capas de uma série que você ama são horríveis. Como você lida com isso? Então, eu não faço nada, porque na realidade não tenho o que fazer, né? Às vezes o primeiro livro de uma série tem uma capa muito linda, mas aí a segunda e a terceira destoam muito dela. Então na realidade não tenho o que eu posso fazer, eu vou ter ali na estante, é só fingir que a capa não existe e ignorar ela, porque se eu for levar em conta a capa, eu acabo não lendo o livro. Pergunta de número 5. Todo mundo, incluindo sua mãe, gostam de livro que você não gosta. Como você compartilha esses sentimentos? Eu não compartilho esses sentimentos, gente. Eu acabo respeitando a opinião. Vou falar o que pra pessoa? Respeito a opinião dela, então espero que ela também respeite a minha. E funciona mais ou menos assim. Eu não vou comprar briga por conta do livro, não vou falar horrores e tal. Eu acabo respeitando e a vida segue, né? Fazer o quê? Pergunta de número 6. Você está lendo um livro e você está prestes a começar a chorar em público. Como você lida com isso? Acho que nunca me aconteceu de eu estar lendo um livro e chorar em público. Eu controlo bem isso, então nunca aconteceu comigo. Não sei como eu iria reagir se fosse no negócio do ônibus, tá lendo lá. Mas se bem que já me aconteceu uma vez que eu tava lendo o livro e eu comecei a dar risada, assim, tipo, discreto, né? O negócio daí as pessoas começaram a me olhar e eu não sabia onde colocar minha cara, aí eu só fechei o livro e guardei. Pergunta de número 7. A sequência do livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história anterior. Você leu o anterior novamente, pula pra sequência, lê uma sinopse ou resenha ou chora de frustração. Eu tenho uma memória muito curta pra livros. Por exemplo, eu li um livro semana passada, essa semana assim eu já não lembro muita coisa não. Eu tenho um problema na memória, sabe? Mas comigo funciona mais ou menos assim. Ou eu vejo algum vídeo que eu fiz sobre o livro, ou alguma resenha minha ou de outra pessoa, então eu acabo me influenciando aí, me guiando por outros meios que não a minha memória, porque tem o negócio da falha. Pergunta de número 8. Você não quer que ninguém pegue seus livros emprestados. Como você educadamente diz às pessoas não quando elas perguntam? Eu apenas digo não. Simples assim. Eu tenho um negócio de ciúme com os meus livros, eu não consigo emprestar para ninguém. Algumas exceções, sim, porque sempre há uma exceção. Eu emprestei o livro, aconteceram algumas atrocidades com ele, não é mesmo?
mas assim, passa, é um negócio assim que... E algumas outras exceções que eu abri deram certo, mas assim, eu não empresto, prefiro dizer que eu não empresto, porque daí a pessoa já não pede e daí fica tudo bem, né? Pergunta de número 9. Déficit de atenção. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz para voltar a ler mais? Eu acabo pegando livros que eu já meio que perdi o interesse por eles. E sabe aqueles livros que eu abandonei, por exemplo, que eu deixei meio retirado, assim, que eu comecei, mas não deu certo pra eu ler? Então, são esses livros que eu pego pra ler, e são nesses momentos que eu tô meio frustrado aí com o negócio de ter lido pouco no último mês, que eu consigo ler eles, e que a partir do momento que eu termino eles, eu consigo ler 2 em seguida, assim, sem entrar naquele espaço de estar cansado de leitura, enfim. Pergunta de número 10. Há muitos livros novos que foram lançados e que você está morrendo de vontade de ler. Quantos deles você realmente compra? Não compro. Então, se tem um lançamento assim que eu desejo muito, 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 eu acabo pensando comigo assim: dorme que passa, é que nem fome, dorme que passa. Pergunta de número 11 e última. Depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, no caso não comprei, não é mesmo? Quanto tempo eles ficam em sua prateleira antes de você realmente ler? Vocês podem olhar para minha estante, temos exemplos clássicos aqui de livros que ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem livro aqui que tá 3 anos na estante e eu fiz o quê? Não li. Então é por isso que eu prefiro dormir. Eu durmo que passa a vontade de comprar o livro e aí eu não fico me corroendo assim pra ler e com vergonha de ter um livro aqui com 3 anos na estante. Bom, gente, a tag é essa. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Se gostaram do vídeo, deem joinha. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!